Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do quarto trimestre de 2024 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, pois referem-se a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Boa tarde e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo no quarto trimestre de 2024. Vamos começar com os destaques na página 3 da apresentação. O ano de 2024 foi muito positivo para a Rumo. Entregamos crescimento com resultados sólidos e consolidamos a nossa ferrovia como o principal corredor logístico nos mercados que atuamos. No segmento de grãos, crescemos em volume transportado, mesmo com a redução das exportações brasileiras, ampliando a nossa participação de mercado em Mato Grosso, Goiás e nos portos de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. Também registramos crescimento no volume transportado em outras categorias, com destaque aqui para o aumento no transporte de produtos industriais. A principal alavanca foi o início das operações da nova unidade de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes, combinados com aumento de 25% na tarifa média, impulsionaram os nossos resultados. O EBITDA ajustado atingiu 1,7 bilhões de reais, crescimento de 38%. O lucro líquido ajustado foi de 206 milhões de reais, mais do que o dobro do que registramos no ano anterior. No acumulado do ano, registramos o patamar recorde de EBITDA ajustado de 7,7 bilhões de reais e lucro líquido ajustado de 2,1 bilhões de reais. A alavancagem financeira encerrou o ano em 1,4 vezes, abaixo do nível registrado no final de 2023 e em linha com o trimestre anterior, reforçando aqui a nossa disciplina financeira. Quero também registrar o avanço na construção da ferrovia no Mato Grosso. A obra segue em pico de execução, com mais de 5 mil trabalhadores e 1.000 equipamentos de linha amarela mobilizados. Na página 4, apresento o avanço de market share nesse trimestre. Ganhamos participação de mercado nas 4 operações aqui destacadas, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. Esse crescimento destaca a relevância e o papel da ferrovia no escoamento da safra do Centro-Oeste. Na página 5, vamos aos indicadores operacionais. Melhoramos nossos principais indicadores de eficiência, mesmo com aumento no volume transportado. Esse avanço reflete os investimentos que realizamos em infraestrutura, tecnologia e otimização de processos. Na página 6, apresento os resultados operacionais e volumes. O volume transportado cresceu 2%, totalizando 19,9 bilhões de TKU no trimestre. A Operação Norte teve a principal contribuição para esse crescimento, com alta puxada principalmente por volumes industriais, açúcar e fertilizantes. Já a Operação Sul foi impactada por eventos climáticos extremos em maio e pela menor exportação de grãos e açúcar no último trimestre. No acumulado do ano, transportamos 79,8 bilhões de TKU, um recorde histórico, com aumento de 2,6 bilhões de TKU em relação a 2023. Na página 7, vamos com os destaques de receitas e tarifas. A nossa precificação foi a principal alavanca do resultado ao longo do ano de 2024. Apresentamos aumento na comparação anual do quarto trimestre, mesmo com a sazonalidade típica de preços que são menores no final do ano. Ferrovia segue como principal modal de larga escala, essencial para o escoamento da safra do Centro-Oeste. Além de oferecer competitividade e resiliência, ela está alinhada à agenda de descarbonização dos setores que atendemos. Na página 8, apresento o EBITDA do trimestre. O aumento da margem de contribuição foi o principal fator para o crescimento de EBITDA. Os custos fixos e despesas operacionais
cresceram em ritmo mais lento do que a nossa margem de contribuição e refletem a estrutura necessária para suportar a nossa agenda de crescimento, ganho de eficiência e gerenciamento de riscos. Concluímos em 2024 uma série de ajustes estruturais e operacionais. A partir de agora, esperamos uma estabilização da base de custos fixos e despesas. Na página 9, vamos ao resultado financeiro e lucro líquido. O resultado financeiro líquido foi de R$ 735 milhões de reais. Nosso custo de dívida foi menor no trimestre, à luz do menor CDI realizado em relação ao mesmo TRI do ano passado. Outras despesas tiveram a adição de um aditivo de repactuação na Malha Paulista e do arrendamento de equipamentos para manutenção de via permanente. Vale lembrar que a nossa dívida é substancialmente indexada ao CDI, seja diretamente, seja via derivativos. Na página 10, passamos pelo endividamento. A dívida líquida encerrou o período em 11 bilhões de reais e a alavancagem financeira permaneceu em 1,4 vezes, estável em relação ao TRI anterior e inferior ao final de 2023. Fomos ativos no mercado de capitais local em 2024, captando 3 bilhões de reais com novas emissões de prazos alongados e custos competitivos, próximo ao soberano brasileiro. Isso reforça a solidez do nosso perfil de crédito e o amplo acesso da Rumo ao mercado de capitais, permitindo a manutenção de uma estrutura de dívida equilibrada. Nosso perfil de liquidez permanece robusto, com 8 bilhões de reais em caixa e vencimentos bem distribuídos nos próximos anos. No slide 11, veremos os investimentos do trimestre. Foram investidos 1,9 bilhões de reais, sendo 513 milhões em investimentos recorrentes, 848 milhões na Ferrovia do Mato Grosso e 551 milhões de reais em outros projetos de expansão. Na Ferrovia do Mato Grosso, estamos satisfeitos com o avanço físico da construção. A construção da infraestrutura, que é a fundação dessa ferrovia, está acelerada e já ultrapassamos a metade da execução. Na superestrutura, que é a parte visível da ferrovia, tivemos progresso na logística de materiais. Todo o trilho importado já foi recebido. Uma parcela relevante das pedras já está na obra e a fábrica de dormentes iniciará as entregas ao longo do segundo semestre. Outro destaque é a construção da Ponte do Rio Vermelho, a principal obra de arte especial desta fase do projeto. A infraestrutura da ponte já alcançou a outra margem do rio. Além disso, o canteiro de obras do terminal da BR-070 está plenamente mobilizado e a construção segue avançando. Vamos agora para uma atualização do mercado de grãos, começando na página 12, com soja. Estamos bastante entusiasmados com a safra de 24-25. A produção de soja no Mato Grosso deve crescer cerca de 7 milhões de toneladas, alavancada pela expansão da área plantada e por um nível de produtividade recorde. Como esperado, temos visto uma colheita bastante concentrada e já observamos aumento de demanda logística em todos os corredores e portos. Agora, na página 13, abordaremos as perspectivas do milho. Temos uma visão positiva para milho safrinha. Esperamos um nível saudável de produção em 2025, impulsionada por margens saudáveis ao produtor, o que cria os incentivos adequados para o aumento de área plantada. A dinâmica favorável da cadeia de insumos, incluindo aqui sementes, fertilizantes e defensivos, também reforça essa perspectiva. Estamos monitorando de perto o ritmo de semeadura e os mapas climáticos para os próximos meses, fundamentos importantes para consolidar o potencial produtivo dessa safra. Até o momento, todos os indicadores apontam para condições normais de produtividade agrícola. Passamos agora para a página 14, em que divulgaremos o Guidance de 2025. Estamos otimistas com as oportunidades que o ano de 2025 nos oferece, apoiados aqui em fundamentos sólidos de oferta e demanda por logística. Esperamos mais um ano de crescimento. Nosso volume transportado terá como destaque a expansão em outras carteiras, aqui puxadas pelo ramp-up das operações de transporte de celulose, bauxita e combustíveis. Na carteira de grãos, a expectativa é de um crescimento modesto, sustentado pelo aumento da capacidade de circulação de trens, mas ainda sem um avanço significativo na capacidade portuária. Nossa projeção de EBITDA tem impacto positivo do maior volume transportado. Em termos de precificação, seguimos comprometidos com a nossa estratégia de valor. Devemos ter um ano de acomodação após 3 anos consecutivos de forte crescimento de preços, que deve nos trazer uma estabilidade de margens na comparação anual. Nosso plano de investimentos para 25 reflete o ritmo de execução dos nossos principais projetos, com destaque aqui para a Ferrovia do Mato Grosso
o aumento de capacidade e segurança da Malha Paulista e as melhorias no acesso portuário em Santos. Concluo aqui a minha apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes nessa teleconferência os senhores Pedro Palma, Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Clicando em abaixar a mão, você pode sair da fila após sua pergunta ser respondida. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista para que todos tenham oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir para que façam mais perguntas via áudio. Perguntas por textos serão respondidas após a conferência por e-mail pela equipe de Relações com Investidores da Rumo. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Obrigado. E pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo call. Uma dúvida aqui na questão da execução de volume. Se vocês puderem ajudar a gente a visualizar, né, um pouco dessa construção do guidance aí, 80 médio, né, bid TKU. Pergunto porque, teoricamente, a gente sabe, né, da fraqueza aí do volume no Q1. Então, vai sobrecarregar o sistema Q2, Q3, né? Então, tem alguma preocupação aqui sobre execução. E aí você tem que sobrecarregar o sistema, vamos pensar num segundo semestre, onde, pela projeção de vocês, até tem um crescimento de exportação de milho aqui, mas até penso que isso talvez não esteja tão claro ainda. Então, se vocês puderem ajudar a gente a pensar, né, essa execução do volume aí ao longo do ano, como chegar nessa conta, acho que seria legal, pessoal. Obrigado aí pela ajuda. Ô Lucas, Guilherme falando aqui, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Durante o nosso exercício aqui de orçamento até a construção do nosso guidance, a gente incorporou uma série de melhorias e eficiências que a gente está promovendo dentro dos nossos ativos, dentro da nossa operação. O Felipe ilustrou bem que a gente deve ter um crescimento importante aí da carteira de não grãos, que vai, né, mobilizar volume importante para a gente, né, como operação nova que a gente já está fazendo com celulose ali com a Suzano, volumes de bauxita que a gente está fazendo com CBA, enfim, e uma série de outras iniciativas que a gente tem em líquidos também. Quando a gente olha para a nossa principal carteira, que é de grãos, a gente vai ter crescimento alinhado com o que a gente tem promovido de investimento na nossa operação e olhando para uma safra que os fundamentos estão muito sólidos, a gente está muito otimista e muito positivo com relação à perspectiva dessa safra. E o que eu posso te ilustrar que está incorporado dentro desse guidance de volume, que obviamente vai se refletir no financeiro? Melhorias operacionais que a gente está fazendo, né? A viabilidade dos testes que a gente teve no trem de 135 vagões nos ilustram aqui que a gente deve seguir na direção de aumentando a nossa capacidade. Implementação, por exemplo, de iniciativas de tecnologia como o PTC, que vai permitir que a gente tenha mais fluidez no trânsito e no giro dos nossos ativos. E a gente também tem uma parcela de material rodante que chega para reforçar, enfim, a nossa operação como um todo. Então, é um ano de muito foco em execução. Você tem razão na perspectiva que a gente vai ter meses ali que a gente vai operar forte, é a nossa perspectiva. Ao longo do ano passado, a gente teve meses consecutivos que a gente operou com capacidade no limite, recorde de capacidade, mostrando para a gente que a gente vem construindo essa resiliência operacional e isso está se traduzindo como objetivo nosso, que é, né, de retorno dos investimentos que a gente está fazendo. Então, a gente está muito confiante, é uma safra muito forte e a perspectiva do milho, você tem razão também, estamos acompanhando, mas muito também positivo com a perspectiva do segundo semestre. Fechado, Gui. Obrigado, pessoal. Boa tarde aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, boa tarde, Pedro, Guilherme, Saraiva, obrigado pelo espaço. Uma pergunta aqui, um follow-up em relação à primeira, assim, acho que está claro sobre a dinâmica de volume do ano e de onde isso está vindo, mas acho que também fica evidente, talvez, o ano mais desafiador em termos de contratação de preço, né? Vocês puderem indicar como está a contratação, seja para a soja na primeira metade do ano, seja para o milho em relação aos contratos de take or pay, seria uma cor importante aqui para a gente. Obrigado, pessoal, e boa tarde. Oi, Guilherme. É Guilherme aqui falando, enfim. Obrigado pela pergunta, me dá a oportunidade de esclarecer um tema que a gente vem já falando com o mercado ao longo aí dos últimos meses. A gente avançou na nossa precificação. Cada ano e cada campanha tem a sua dinâmica própria. Vocês acompanharam esse ano o atraso no farm selling, nas comercializações, e a gente vem acompanhando também e, né, muito aderente ao que a gente colocou como estratégia nossa de comercialização. Em termos práticos, a gente já está na carteira do grão, com o farelo todo já comercializado para o ano, que é um produto que ele é vocação da ferrovia, uma vez que os terminais eles estão conectados, as esmagadoras estão ali conectadas com os nossos terminais, então isso é uma carga que para a gente vai acontecer de maneira natural e a gente já tem isso tudo já praticamente fixado. Para a soja, primeiro semestre, muito avançado, a gente, ao longo do final do ano passado e esse começo de ano, a gente percebeu esse atraso e a gente veio fazendo algumas fixações e a gente avançou bastante ao longo das últimas semanas. Um percentual desse volume da soja ainda vai acontecer de maneira spot e a gente, né, já enfrentou cenários parecidos em safras anteriores e isso para a gente vai acontecer numa dinâmica natural e a gente vai fixar isso ao longo dos meses na parcela que ainda não está fixada. Mas o que eu te diria é que no percentual que a gente está fixado, a gente está com uma robustez para dar uma dinâmica operacional para a companhia muito bom. Para o segundo semestre, para o milho, avançamos também na precificação. Tem um percentual que a gente segue na nossa estratégia de fazer as comercializações ao longo agora desse primeiro semestre para já estar mais contratado. A gente está acompanhando como é que está o processo de plantio e como é que vai se desenrolar o processo de colheita, mas bastante convicto também que é uma dinâmica que a gente vai saber fazer a nossa estratégia comercial, aderente à estratégia que a gente veio desenhando ao longo dos últimos anos e também proporcionar uma dinâmica operacional que dê fluidez para a nossa circulação. Então, a gente está confiante de que é um ano forte, com fundamentos sólidos, com safra concentrada, simultânea em estados, o que, de maneira natural, vai privilegiar a solução logística mais eficiente e a gente tem feito investimentos para proporcionar fluidez para os nossos clientes. Então, seguimos aqui confiantes e aderentes à nossa estratégia comercial. Maravilha, Guilherme, muito claro. Obrigado e boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, do UBS. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, Saraiva, Guilherme, Pedro. Queria saber o governo, um pouco de projetos futuros, né? O governo tem sido bem vocal aí em projetos de ferrovia. Mais recente a gente ouviu um novo trecho que ele poderia estar fazendo edital de Açailândia para Barcarena. Tem a FICO para sair também, e tem a Malha Oeste e Malha Sul. Se você pudesse dar um update breve na visão da Rumo aí desses projetos que o governo estão colocando na praça e como ficaria aí as negociações para Malha Oeste e Malha Sul, seria de muito valor aqui para a gente. Obrigado. Oi, Alberto. É o Pedro aqui. Obrigado pela pergunta. Pergunta bem ampla, então deixa eu aproveitar realmente e comentar aí sobre o portfólio todo, né? Mas acho talvez assim, primeiro ponto para começar, né? Eu acho que a nossa visão aqui, a gente está bastante focado, acho que na execução dos nossos projetos, né, daquilo que a gente tem, né? Acho que no fundo
Estou bastante satisfeito com o progresso que a gente está fazendo na nossa ferrovia do Mato Grosso, na otimização e ampliação da capacidade da Paulista, a recapacitação, né, do Porto de Santos, né, incluindo o projeto ali do CIDS, né, novo terminal juntos de grãos Ferti com a CHS. Então, só para deixar muito claro, né, de largada, e continua sendo aqui a nossa grande prioridade, né, nesse processo. Dentro do sistema, óbvio, aí a gente tem também, deixa eu comentar um pouco sobre Malha Oeste e Malha Sul, né? Primeiro sobre Malha Sul, né, que é outro ativo super relevante aqui dentro da nossa estrutura. Como vocês sabem, a Malha Sul tem a concessão vencendo ali em 2027, e a gente fez já agora no segundo semestre, no fim do ano passado, uma reorganização interna nossa, até para que a gente tivesse mais foco nessa estrutura, nessa operação, e uma preparação boa também para que a gente tenha a melhor negociação possível desse ativo junto com o poder concedente, né? Não só de novo, para a gente gerir muito bem esse ativo nesse momento atual, mas também para fazer o melhor desenho daquilo que a gente entende é o futuro dessa concessão da Malha Sul. Do lado prático, o que aconteceu no fim do ano passado foi a formação de um grupo de trabalho pelo Ministério dos Transportes, inicialmente com o próprio Ministério dos Transportes, o NTT e Infra-SA, para ter discussões sobre o desenho dessa malha, para que ela tenha um desenho que seja realmente sustentável ao longo do tempo, para que ela tenha capacidade, né, de prover o crescimento com o agronegócio, principalmente ali do Paraná, demanda, mas ao mesmo tempo seja um processo atrativo para qualquer operador, né, que esteja ali dentro desse sistema. Então, esse é um trabalho que a gente, obviamente, está próximo ali do governo, vamos contribuir, estamos contribuindo, e é algo que vai, sem dúvida alguma, eu acho que levar, né, acho que algum tempo de discussão, até que a gente tenha um fato relevante novo a ser comentado. Então, mas o que eu posso comentar, acho que nesse momento inicial aqui, é que esse grupo de trabalho foi formado, a gente já está contribuindo, e ao longo de 2025, certamente, novas questões ali, discussões irão avançar. Sobre o Malha Oeste, talvez a novidade, que também ali no fim do ano passado, se não me falha a memória agora, em dezembro, o governo mandou para o Tribunal de Contas da União a discussão do processo, né, de remodelação dessa malha, o retorno ali do grupo de trabalho que foi montado, né, sobre esse processo. Esse relatório está agora no TCU, acabou de ser recepcionado pelo TCU, e o que se vai fazer agora é abrir o processo dentro da SESEX Consenso, para que exista nesse ambiente as discussões sobre possíveis desenhos e qual vai ser a saída dessa malha. Acho que é importante reforçar aqui que não tem absolutamente nenhum comprometimento de capital da Rumo nesse processo, não tem absolutamente nenhum compromisso da Rumo nesse desenho futuro da malha, mas a gente, obviamente, está trabalhando ativamente ali junto com o governo para que se chegue em um desenho que seja viável, que tenha o melhor desenho ali para o país nesse processo, mas, de novo, sem nenhum compromisso do nosso lado aqui de seguir com nenhum investimento dentro desse ativo. E passando aqui para os outros projetos, não é, Alberto, que você mencionou, né, do governo, aí sendo bem sincero, bem transparente, a gente, obviamente, até por dever de ofício, acompanha e estuda todos os projetos ferroviários dentro da malha brasileira, mas acho que todos estão num estágio ainda muito embrionário, ou muito cedo para que a gente tenha qualquer posicionamento aqui da companhia. De novo, eu estou muito focado, e o time está muito focado na execução dos nossos projetos, na execução dos nossos investimentos. Eu acho que a nossa posição competitiva está muito sólida, e quanto mais a gente avança com o adensamento da malha central, quando a gente mais avança com a execução da nossa ferrovia no Mato Grosso, melhora o nosso posicionamento competitivo. Outros projetos, outras avenidas que possam surgir, aí vão ser analisadas a tempo, na hora que esses projetos realmente estiverem na rua. Por enquanto, a gente está falando muito mais de ideias, né, de conversas, e não de projetos efetivamente, né, já detalhados. Na hora que a gente tiver os projetos mais avançados, obviamente, analisaremos com todo cuidado, mas, sem dúvida alguma, mantendo o nosso foco naquilo que a gente já faz hoje e executando os investimentos que a gente já se comprometeu com vocês. Muito obrigado, foi ótima cor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, Pedro, Guilherme, Felipe, obrigado pelo call, pelo espaço aqui. A nossa pergunta é em relação ao guidance que vocês passaram de CAPEX. Só queria entender um pouco do range, o que vocês entendem que pode ser oportunidade e risco para eventualmente ficar no topo do range ou no bottom do range, e também considerar ali que premissa de câmbio que vocês estão vendo para expectativa de investimentos esse ano. Só entender também quanto que, de repente, essa variável acaba sensibilizando a expectativa de CAPEX. Obrigado. Gabriel, tudo bem? Guilherme aqui. O que está incorporado no guidance, basicamente, é o sequenciamento de todos esses projetos que o Pedro acabou de ilustrar. A gente, né, segue muito firme e mobilizado na extensão da Ferrovia do Mato Grosso na sua primeira fase, que chega ali na BR-070, com a construção do terminal, uma série de iniciativas, como o Saraiva ilustrou até no próprio material, já estão acontecendo, né? Uma série de pacotes com as contratadas já mobilizadas, e a gente segue muito focado e deve seguir num patamar maior do que de fato aconteceu em 2024, um ano de pico de execução dessa fase muito forte. Além disso, a gente tem toda a execução do caderno de obrigações da Malha Paulista, investimentos que são importantes para a gente criar fluidez nessa malha, né? Uma malha super relevante para a gente. Os investimentos na área do Porto de Santos para descongestionamento daquela região e melhorias a gente está fazendo. Os trabalhos iniciais do projeto do nosso porto em parceria com a CHS, já nos primeiros trabalhos, né, sondagens, onshore, offshore, já estão acontecendo, além de todo o nosso CAPEX recorrente que a gente tem dentro da operação. É um range que ele abrange possíveis variações, mas o que eu queria ressaltar é que ele é um CAPEX que ele é um incremento em relação a 2024, a gente segue investindo, a gente segue fazendo a execução desses projetos sem nenhuma interrupção, em todos eles, com muita convicção que eles vão gerar eficiência e capacidade adicional para a captura de resultado futuro. Então, variações podem acontecer. O que eu queria que vocês levassem de mensagem é que a gente segue num ritmo crescente dos nossos investimentos, e essa é a dinâmica que a gente vai perceber e vai perseguir ao longo de 2025. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Só um follow-up na pergunta do Gabriel com relação ao CAPEX. Se vocês puderem só, de repente, confirmar o valor, né, de investimento em Lucas fase 1 para esse ano, né, dado a apresentação, né, do Saraiva, e quanto que ficaria para 2026, para a conclusão do projeto. Obrigado. A gente deve, Vitor, tudo bem, Guilherme? Para esse ano, nessa continuidade da fase 1 da Ferrovia do Mato Grosso, a gente está falando aí de aproximadamente 2 bi de reais, é o montante que a gente deve executar. E para o ano que vem, deve ser um patamar em torno disso, né, que a gente ainda está finalizando os estudos, mas isso vai ser objeto da divulgação do guidance quando a gente estiver lá no final do ano. E aí, né, depender dos refinamentos e da melhor visão que a gente vai ter de execução do 25 para a gente ter aí a assertividade do que é o montante final para 2026, tá? Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a dinâmica de volume para frente, como vocês bem comentaram, tem gargalos no Porto de Santos que impedem um crescimento mais expressivo em grãos nesse momento, mas tem investimentos importantes que estão maturando nesse sentido, né? A capacidade do Porto vai ser expandida ao longo desse ano, do ano que vem. Tem também um outro potencial trigger para uma aceleração de volume, que é a efetiva implementação da expansão no Mato Grosso. Então, se vocês pudessem ajudar a gente a entender, assim, em que momento que a gente começa a ver um aumento de capacidade advindo desses investimentos, ajudaria bastante, seja a entrada efetiva da capacidade dos terminais ou das outras iniciativas no Porto Santo, seja se vocês puderem dar uma ideia, né, de quando que a extensão no Mato Grosso efetivamente começa a contribuir com volume, se é primeiro semestre do ano que vem, se é segundo semestre, 2027, ajudaria bastante. Obrigado. Bruno, boa tarde. É Felipe falando aqui. Vamos lá. O nosso sistema ele tem operado hoje, nesse corredor de Santos, alguma coisa da ordem de 35 milhões de toneladas. A gente operou no ano passado, em 2024, 32 milhões de toneladas transportadas de grãos. A ideia é que esse ano esse valor cresça um pouco mais. Isso é inclusive o que está implícito no nosso guidance. A partir de 2026, esse sistema ele vai viver uma nova fase com um bloco de investimentos que entra em operação tanto no Porto de Santos, quanto em obras de circulação ao longo do sistema e no Mato Grosso com o nosso novo terminal. Então, em 2026, no Porto de Santos, conclui-se a obra da Peira de Outeirinhos, que é uma obra importante para a movimentação de carga na margem direita do porto, e a gente deve assistir o ramp-up do STS-11, o terminal que a COFCO deve finalizar as obras ao longo desse ano, começo do ano que vem. Então, isso aqui coloca para Rumo alguma coisa da ordem de 10 milhões de toneladas adicionais para a gente perseguir a partir de 2026. Aí no interior, a gente vai ter um novo terminal, o terminal da BR-070, é o primeiro terminal da extensão, com 10 milhões de toneladas de capacidade, que deve entrar em operação ao longo do ano. É difícil agora de eu te precisar exatamente qual que vai ser o momento do ano que ele vai entrar, mas a gente está trabalhando aqui com o cenário que já teremos carga transbordada nesse terminal ao longo de 2026, e aí mais próximo, talvez no guidance para o ano que vem, a gente coloca mais detalhe do timing e de como que a gente está se vendo nessa execução. E aí tudo isso acontece em paralelo com uma série de iniciativas na malha paulista, principalmente, que vão ganhando amadurecimento. Então a gente tem obras de modernização de via, tem extensão do trem para 135 vagões, tem melhorias de tecnologia na coordenação e licenciamento dos trens. Tudo isso traz para a gente uma capacidade adicional de circulação para conseguir transportar 10 milhões de toneladas incrementais. E é isso aí, é a partir de 2026, a gente não trabalha aqui com a perspectiva de capturar 10 milhões de toneladas de um ano para o outro. Aí vai ser uma ponderação de principalmente numa visão mercadológica, o quanto que a gente consegue avançar ano a ano, mas esse passa a ser um volume a ser perseguido. A obra do novo terminal, em parceria com a CHS, é um terminal que vai colocar mais 9 milhões de toneladas de capacidade de movimentação de grãos e mais 3 milhões e meio de toneladas de fertilizante no sistema. Essa não é uma obra única no Porto de Santos, tem também aqui um berço adicional no T39, aí a gente está falando de um horizonte, tanto para o 39 quanto para a obra com a CHS, talvez mais para o final da década, 28, 29, depende aqui de quando as obras de fato começarem. Lembrando que a gente está num período de licenciamento para essa nova infraestrutura. Tudo isso acontece em paralelo com novos movimentos que vão se dar no interior. Então, a gente vai avançando com capacidade no Porto de Santos e espera ir avançando com uma segunda etapa da ferrovia no Mato Grosso. Então, aqui para tentar sumarizar o que eu falei, existe um primeiro salto de capacidade a partir de 2026 e um segundo salto esperado a partir de 2028, 2029, mais para o final da década. Perfeito, ajudou bastante. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço aqui. Acho que boa parte das minhas já foram respondidas, mas eu queria entender um pouquinho de vocês
em relação a possíveis desinvestimentos, acordos com operadores para novos terminais. Vocês acabaram de comentar aí também do terminal da BR-070. Eu lembro que era uma das buscas da Rumo conseguir parceiros também para colocar novos terminais nessa ponta do interior de Lucas do Rio Verde. Eu queria entender o que vocês têm visto, o que vocês têm discutido em relação tanto à venda de ativos quanto a possíveis parcerias aí com outros players. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Aqui, dentro do nosso exercício, a gente avalia dentro do nosso portfólio possíveis oportunidades e a gente vem executando algumas delas em parcerias com parceiros que podem ser clientes ou não clientes e fazendo uma reciclagem do nosso portfólio. Isso aconteceu ao longo dos últimos anos de diversas formas. Vocês acompanharam aí nosso processo de desinvestimento de uma parcela que a gente detinha no T16 e T19, e também outras iniciativas dessa natureza. É parte do nosso processo olhar para esse portfólio. Fizemos investimentos em conjunto. Existem investimentos de clientes na nossa operação, como, por exemplo, uma operação que a gente considera bastante construtiva, como a aquisição de material rodante que a gente fez no final do ano passado em parceria com a Cofco e que para a gente mostrou um benefício em diversos aspectos, né? O aporte de um cliente importante que diversifica a nossa base, com um aporte de material rodante, numa parceria de longo prazo. Então, esse exercício ele acontece de maneira recorrente, é parte da dinâmica interna da companhia. Nesse momento, não tem nada em curso que a gente possa comentar como relevante, mas caso surja algo, a gente vai trazer à luz aqui para vocês. Perfeito, bem claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Nossa próxima pergunta vem da senhora Júlia Riso, do Morgan Stanley. Por favor, senhora Júlia, pode prosseguir. Olá, boa tarde, tudo bem? Me escutam? Ouvimos, Júlia, pode prosseguir, por Obrigada. favor. Guilherme, eu queria ver se você poderia esclarecer o guidance de CapEx. Quando você mencionou 2 bilhões para Lucas esse ano e talvez o mesmo montante para o próximo ano, não ficou muito claro, ou pelo menos implicaria num aumento do CapEx esperado para a primeira fase. Pode esclarecer um pouco isso, por favor? Oi, Júlia. Obrigado. E obrigado por me dar a oportunidade para esclarecer, tá? No projeto do Mato Grosso, que é importante a gente mencionar, o guidance que a gente deu no ano passado, ele permanece válido e vigente. A gente gastou no ano passado, 2024, aproximadamente 2 bilhões, 23, 24, na combinação dos 2 anos, 2 bi de reais, e a gente tem mais 3 bi de reais para seguir fazendo investimentos nessa obra. Então, total de 5, 2023 e 2024. Já gastamos 2, temos um saldo de 3 para gastar, em que a gente deve ter, nesse ano de 2025, a maior parte, reforçando o que eu falei na pergunta anterior, próximo de 2 bi, e o saldo deve realizar em 2026. Se não ficou claro, é bom que você me dá a oportunidade de esclarecer e deixar isso muito transparente aqui para vocês.
Obrigada, ficou ótimo. Deixa eu seguir aqui com uma outra pergunta em relação ao comentário do Felipe na apresentação sobre o aumento da estrutura, que parece que já está necessária, que justificaria talvez os aumentos de despesas e custos que a gente teve no ano passado. Tem como imaginar assim, o que foi esse aumento, principais drivers, e o que vocês estão esperando para o próximo? Seria agora mais razoável a gente imaginar crescer com a inflação como dado que a estrutura estaria ajustada? Júlia, boa tarde. Aqui é Felipe falando. A gente teve nos últimos anos uma série de mudanças aqui no nosso portfólio. Eu lembro aqui em 2019 a entrada da malha central, lembro a entrada de uma série de novos terminais, pegando os da central como exemplo, Iturama, terminal de São Simão, terminal de Rio Verde, terminal de Alvorada, que a gente começou no ano passado. Tivemos aumento de novas operações em celulose, de novas operações em líquidos. Tivemos também, mais ou menos nessa época do tempo, 2019, 20, 21, um aumento da capacidade do nosso terminal de Rondonópolis. Então, do ponto de vista de operação, a empresa cresceu e a estrutura operacional cresceu para acompanhar esse novo tamanho. Do ponto de vista de portfólio de crescimento, a gente também veio acumulando uma série de iniciativas de novos projetos que hoje estão em execução e aí a nossa estrutura de pessoal acompanhou esse crescimento. Essa reestruturação da companhia, ela teve a sua maior concentração até o ano passado. Então, daqui em diante, o que a gente espera é que se acomode a estrutura atual, que essa linha de custo fixo e SG&A, ela passe a crescer próxima à inflação. Então, a gente não espera ver para frente, pelo menos daqui no curto prazo, crescimentos da ordem que a gente viu nos anos anteriores. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, valeu pelo follow-up. Só um ponto rápido aqui, ainda na questão da execução de volume. Vocês podem dar um update como está o processo de embarque no Mato Grosso? A gente tem visto climatologia ali com intensidade de chuva bem forte no Mato Grosso, e eventualmente Santos aqui também. A gente deveria, de alguma forma, ficar preocupado nesse despacho da safra, eventualmente algum atraso no milho, só para a gente acompanhar esse tema, como vocês estão monitorando isso também, se, né, de certa forma, tem algum risco na execução aqui, logística, nessa rampa esperada de volume, né? Q1 para Q2. Obrigado. Lucas, é Felipe aqui novamente. Vou começar a resposta pela parte de safra. A gente viu agora, no mês de fevereiro, um avanço importante, tanto na colheita da soja, então a gente já passou a marca de 70% de área colhida, e também no milho, na semeadura do milho, a gente também já passou a marca de 70% do milho semeado. Então, aqui do ponto de vista de safra, o risco que se monitorava era um risco de janela de plantio para o milho safrinha. Esse risco está superado. A gente vai ter aqui a área do Mato Grosso substancialmente plantada de milho safrinha até o final do mês de fevereiro. Do ponto de vista de operação, a gente tem visto bem do ponto de vista climático. A gente tem operado nas últimas semanas dentro do que a gente se planejou para esse começo de ano. A chegada de carga nos nossos terminais, em especial em Rondonópolis, na Malha Norte, e em Rio Verde, na Malha Central, ela se intensificou agora de meados de fevereiro em diante. E a gente espera que isso ganhe tração à medida que a safra agora colhida começa a ser exportada. Beleza, obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Obrigado por pegar a minha outra pergunta. Eu queria fazer um follow-up num comentário que vocês fizeram quando comentaram sobre o guidance, né, que vocês esperavam uma acomodação no ritmo de aumento de preços que vinha acontecendo nos últimos anos, que faz sentido. Né? Alguns anos atrás o frete do caminhão ele disparou, nos últimos anos vocês fizeram o catch-up, então acho que de uma forma, pensando big picture, mais estrutural, faz sentido uma acomodação.
por outro lado, a gente está entrando num ano em que a empresa contratou menos do que aconteceu nos últimos anos, aí vocês me corrigem se estiver errado, mas vocês contrataram menos esse ano até o fim do ano passado, que implica que vocês estavam mais expostos no começo desse ano agora, a uma dinâmica, se não de spot, um pouco mais próxima do spot, né? O que no cenário de safra forte me sugeriria um pricing power maior, né? Então, eventualmente, a empresa num cenário estando menos contratada, com uma safra forte cristalizada, poderia ter um upside de preço que parece que não está embutido no guidance, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa dinâmica, por favor. Obrigado. Ô, Bruno, obrigado pela pergunta, Guilherme, aqui. A gente está bastante, como eu comentei, acho que na primeira pergunta, na segunda aqui do Guilherme, sobre essa dinâmica de comercialização, a gente está bastante já contratado para o primeiro semestre para a soja, dado toda a dinâmica que a gente viu agora já no começo de colheita, como o Saraiva acabou de ilustrar, e isso está dentro do que a gente colocou como a nossa estratégia para o ano. Então, está se desenvolvendo de maneira gradual. A gente acredita que a nossa estratégia comercial está amplamente vigente e fazendo sentido dentro daquilo que a gente se propôs e fazendo o catch-up de um gap que eu diria que foi histórico para a cobrança do valor justo do nosso serviço. E isso dentro da nossa dinâmica atual, estamos fazendo as fixações conforme a safra está se desenrolando. É o que está embutido dentro do nosso guidance, é um aumento importante de EBITDA que a gente vai ter por uma combinação de preço e volume, e essa dinâmica é o que a gente deve perceber ao longo do ano. Como eu comentei, uma parcela desses volumes vão ser comercializados de maneira spot. A gente vai fazer isso de maneira gradual ao longo do final da comercialização para o primeiro semestre, e para o segundo semestre a gente vai acompanhar como é que vai ser a dinâmica do milho. Então, estamos muito confiantes. A ideia é que isso se desenvolva a partir agora dos próximos meses, e a gente vai ajustar a nossa operação para essa dinâmica de volumes que vão ter uma parcela reduzida ainda sendo fixada de maneira spot. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria fazer uma pergunta sobre o comentário, acho que do Pedro, né, que está no release de vocês, falando sobre segurança como um valor inegociável. Eu entendo que esse é um assunto que tem diversas facetas aí, né? Tem vários ângulos para se pensar em segurança, mas naturalmente num ano como a gente, enfim, já foi discutido aqui, com eventualmente menor exposição a contratos de longo prazo e a questão de segurança, pensando na operação ferroviária, tende a ficar ainda mais relevante, né? Pensando nos meses próximos aí, no primeiro semestre com alguma concentração, acho que já consensual de operação, e possivelmente para o segundo semestre também. O que eu queria era ouvir um pouco de vocês, como que isso se dá no dia a dia, e um pouco mais de clareza no que são as iniciativas. Acho que ali fala de alguns itens onde a empresa ainda não está satisfeita com a performance, né, de que a concentração mais recente, né, de pico de capacidade gerou um aumento na incidência de acidentes, tudo que eu imagino que sejam coisas normais e boa parte do dia a dia de vocês, da empresa, mas que a gente queria, enfim, tentar ter um pouco mais de clareza e entender um pouco melhor esse dia a dia nesse assunto que é tão relevante, pensando principalmente no risco desse ano, mas de forma estrutural. É isso, obrigado. Ótima pergunta, Pedro. Obrigado aqui pela oportunidade de falar desse tema. Você colocou bem, como eu coloquei ali na carta, né, segurança é realmente um valor negociável nosso, e ao mesmo tempo é um ponto que a gente tem a absoluta certeza que não está fazendo ainda o melhor que a gente pode fazer, né? Por isso que eu fiz questão de destacar na carta que é algo que a gente não está satisfeito
com o padrão, com a cultura de segurança que está implementada hoje aqui ainda na companhia. Até dando um pouco mais de cor, até para eu qualificar, né, por que eu faço essa afirmativa. No ano de 2024, nós vimos, e aqui eu vou até separar nas duas vertentes de segurança, né, tanto a pessoal quanto a operacional ferroviária. No lado da segurança pessoal, a gente não teve nenhum item de maior gravidade, mas a gente viu um aumento na taxa de frequência de acidentes, muito ocasionado pelo grande ingresso, não é, de novas pessoas, principalmente terceiros dentro da estrutura, dentro da operação, em função dos projetos, né, de crescimento que foram aqui colocados. E a gente enxergou e viu nos nossos indicadores aqui de execução que a taxa de frequência aumentou dentro dessa estrutura. E o fato da gente colocar gente nova na operação não é jamais a desculpa para que você tenha um aumento nessa taxa. Isso, para mim, só demonstra que a gente não está ainda com os padrões, os processos e a cultura de segurança solidificados o suficientes para que você tenha novas pessoas na operação e essas pessoas adotem os mesmos padrões que você já tinha aqui dentro da organização. Então, essa é um ponto de atenção, eu acho que muito relevante nosso, e tem uma série de revisões de estruturas, pessoas, reforço, trabalho para que a gente garanta que essa cultura de segurança está mais solidificada e disseminada na organização. Esse é um trabalho que é executado por mim, por toda a liderança da companhia, com um trabalho de visibilidade desse processo, uma clareza muito grande, que esse é um elemento que a gente tem que melhorar. Então, essa é uma vertente absolutamente importantíssima dentro da organização. Como a gente fala aqui, nenhum dos nossos resultados financeiros, nada daquilo que a gente constrói como geração de valor faz sentido se a gente não garantir que todas as pessoas que estão no nosso entorno retornem para suas casas seguros, íntegros e que estejam aqui de volta no dia seguinte. Então, a gente tem clareza que tem um trabalho nessa frente, tem vários trabalhos sendo executados nesse sentido. Quando olho na segurança ferroviária, aqui tem os trabalhos também a ser realizados, mas aqui o problema é um pouco de outra natureza. A frequência de acidentes ferroviários, apesar do incremento de volume, foi até menor do que a gente viu no ano passado. Então, a gente continua numa jornada, acho que muito relevante, importante e sólida de redução do número de acidentes ferroviários. Então, nesse sentido, eu estou satisfeito com as evoluções que a gente vem tendo, mas a gente precisa aprofundar isso. No ano de 2024, nós tivemos uns 3 acidentes que tiveram uma gravidade um pouco maior pelo tamanho da quantidade de carga e de vagões que foram envolvidos em alguma dessas operações, mas não é, como eu falei, do lado da questão de segurança pessoal, uma questão de cultura. Aí foi questões bem pontuais, mas que demonstram que a gente, obviamente, tem que continuar trabalhando cada vez mais forte, com cada vez mais afinco, para que a gente otimize a operação e a gente minimize essas intercorrências. E então esse ponto da segurança, no fundo, anda de mãos dadas realmente não só com o crescimento da companhia, como a qualidade da operação. Então, no fim do dia, quanto melhor você gere a operação, mais segura ela é, e vice-versa, quanto mais segura a operação, melhor é o processo também de produção. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Pedro, Guilherme, Saraiva, obrigado pela oportunidade. Eu tenho alguns follow-ups dentro desse range do guidance, né? Ele foi um range aí de 600 milhões, ano passado vocês tinham dado 500 milhões de range, só que o ano passado eu imagino que tinha uma segurança daquilo que vocês iam entregar maior, dado que grande parte do volume já estava com o take-or-pay assinado e tudo. Então, acho que o primeiro ponto aqui é entender qual que é a segurança, né, que vocês conseguem ter dentro desse range, baseado aí na expectativa de volume de safra, né, quanto que vocês conseguem já antecipar que vai existir a demanda no preço guiado, e o que faria, né, talvez a companhia sair dessas bandas, quais são os riscos ali que a companhia não controla, né, que poderia sair da banda, tanto para cima quanto para baixo.
Acho que esse é um ponto. O segundo, sobre o crescimento de volume, tem aí um crescimento de 4,5% a 10% implícito entre fevereiro e dezembro, ano contra ano, né? Em 2021, eu lembro que vocês estavam mais no mercado spot também, vocês falavam muito sobre previsibilidade operacional. Eu queria entender quanto que esse crescimento de volume, né, enquanto vocês assinam contratos spot, quanto que isso pode ser, de uma certa forma, atrapalhado pela falta de previsibilidade operacional, quanto desde 2021 vocês conseguiram avançar, o que vocês conseguirem discorrer sobre isso. E, por último, o guidance de CAPEX, quanto dessa banda de CAPEX são os investimentos no novo terminal portuário? Vocês podem passar uma banda para a gente? É isso. Muito obrigado. Rogério, tudo bem? Guilherme aqui. Obrigado pelas perguntas. Bem, começando pelo EBITDA, esse número, obviamente, você deve imaginar, ele é parte do nosso processo interno de orçamento e como é que a gente enxerga as perspectivas para o ano. A gente está muito confiante para a entrega do ano, como eu reforcei em questões anteriores, por toda a dinâmica de fundamentos, seja da safra, seja do nosso ambiente competitivo e da nossa estratégia de precificação. Comentando sobre o range, né, que você colocou aqui para nós, é uma variação, se você me permitir, até marginal em relação ao que a gente colocou no ano passado, né? A gente tem uma variação aí de 3,5 para cima, 3,5 para baixo dentro desse range do EBITDA. Acho que a mensagem importante é um crescimento sólido, capturando, né, eficiência dentro dos investimentos que a gente vem fazendo e, né, constituindo aí a melhor visão da nossa dinâmica de movimentação operacional e estratégia comercial. Então, muito focado em gestão de custos, despesas e assertividade dos investimentos. Então, incorpora aí dentro, né, o EBITDA, para nós, uma métrica que a gente acaba medindo o crescimento da companhia e, né, solidez da forma como a gente vem conduzindo a nossa operação. Do ponto de vista do CAPEX, a gente vem fazendo os investimentos para o projeto do Porto esse ano. O valor ainda é discreto. A gente, como eu mencionei, a gente está nos trabalhos de sondagem onshore e offshore. Isso vai demandar algum nível de investimento e de preparação da área, mas ainda é um valor discreto quando comparado com o todo ali. E, se eu não me engano, eu perdi uma tua específica, não sei se eu respondi todas elas. Era a previsibilidade operacional, né, sobre 2021, que vocês mencionaram muito esse ponto, e que acabou por atrapalhando um pouco a operação, acho que sobretudo na chegada a Santos, né? E era porque vocês estavam muito no spot, e aí não conseguiam organizar exatamente a ordem dos trens, né? Mais o que avançou desde lá? Como é que vocês enxergam esse risco de previsibilidade operacional no mercado em que vocês estão mais no spot? Entendi, obrigado por lembrar. Rogério, o que eu posso te colocar é que a gente, ao longo desses últimos anos, a gente vem fazendo investimentos importantes para gerar fluidez no sistema. Isso vem sendo capturado ano após ano. Isso vai nos dando cada vez mais resiliência operacional para enfrentar o mercado da forma como ele se apresenta para a gente, com o crescimento que ele tem e com os desafios que ele vai ter. Então, ao longo aqui do nosso call, a gente falou de uma série de investimentos, por exemplo, que o Saraiva ilustrou aqui, do Porto, todo o investimento que a gente está fazendo em tecnologia com o tema do PTC, que enfim, um controle de bordo das nossas composições para a gente ter mais fluidez e giro das nossas composições de maneira mais eficiente. A gente segue na modernização de alguns trechos importantes da Malha Paulista. Então, tudo isso vai nos dar mais resiliência para adequar a nossa operação para a dinâmica que o mercado se apresentar. E aí sim, isso vai se traduzir em resultado. Então,
como eu disse, cada ano é um ano. O nosso compromisso aqui é no foco em eficiência, segurança, como o próprio Pedro ilustrou aqui no comentário dele, capturando os resultados aí para a companhia de maneira consistente. Perfeito, ficou claríssimo. Muito obrigado pela ajuda aí. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia. Bem, pessoal, obrigado a todos que participaram aqui do nosso call. A gente está bastante feliz com a entrega que a gente fez em 2024. Queria agradecer a todos os nossos colaboradores que participaram desse processo e contribuíram para o atingimento desses resultados. Queria agradecer a confiança dos nossos acionistas e reforçar que 2025 se apresenta com fundamentos muito sólidos. A gente está bastante entusiasmado com todas as frentes que a gente está atuando. É um ano de muita execução, a execução das nossas operações e garantir que a gente tem fluidez e eficiência para servir os nossos clientes e também a execução dos grandes projetos que vão pavimentar o crescimento futuro da companhia. Contamos com o apoio de vocês, agradecemos e nos vemos no próximo call. A videoconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. As perguntas realizadas por escrito serão respondidas pelo time de RI da Rumo via e-mail. Obrigada.